E aí pessoal, de boa? Bem-vindos a mais um vídeo pro canal. E bom pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre memória RAM. Vou explicar para vocês como funciona essa bendita memória que todo mundo já conhece, todo mundo usa, só que nem todo mundo sabe como que ela funciona na prática. Então a gente vai dar uma olhadinha aí num vídeo bem breve, não vai ser um vídeo longo, e eu espero que vocês gostem. E as dúvidas podem deixar nos comentários. Vamos lá. E para a gente começar a entender como que funciona todo esse sistema, a gente precisa saber uma coisa bem básica. Uma memória RAM é uma memória volátil, ou seja, ela armazena informações temporariamente, diferente de um HD ou de um SSD que armazena informações de uma forma duradoura, que são memórias não voláteis. Enfim, mas por que ela é volátil, Felipe? É bem simples. Uma memória RAM é composta de milhares de células. Cada célula tem um capacitor e um transistor. O capacitor armazena energia e o transistor libera ou não a passagem dessa energia. Então, quando o capacitor recebe energia, você tem um valor 1. Quando o capacitor não tem energia, você tem um valor 0. Sim, você deve estar familiarizado com isso, porque é assim que funciona basicamente um processador também. De uma forma um pouco diferente, mas o lance do 0 e 1 para processar informações é muito semelhante. Então a gente vê aqui que um módulo de memória nada mais é do que um aglomerado de células com capacitores e transistores, sem controlador de memória. O controlador de memória fica no processador. Lembrando que essa memória volátil significa que ela precisa de energia para funcionar constantemente, ou seja, aquela informação só é armazenada naquela célula porque tem energia para fazer isso. Na hora que você desliga o teu computador, essa energia se perde, a informação se perde. Por isso ela é memória volátil. Certo, agora que você entendeu que ela é uma memória volátil, você precisa entender que essas células são agrupadas em formas de linhas e colunas. Quem vai enxergar essas linhas e colunas é o controlador de memória. E de grosso modo ele faz o acesso com a ajuda de dois carinhas, o res e o cas, que são valores. Para procurar um determinado endereço na memória é criado o valor res. Procura a linha do endereço. E aí quando isso acontece, a gente tem a geração do valor cas, que serve para identificar a coluna. Como se fosse uma planilha de Excel isso aqui. Quando o valor res é enviado, a linha inteira se ativa. Em seguida, o valor cas também é enviado. Assim, os dados do endereço selecionado são lidos ou gravados na célula. É assim que funciona o acesso às informações ou gravações por meio do controlador de memória. E qual é a finalidade da memória RAM? A finalidade da memória RAM é armazenar as informações de forma temporária a fim de evitar sobrecarga no processador. O processador tem sim uma memória interna muito mais veloz do que qualquer memória RAM do mercado? Tem. Só que é uma memória muito curta, que são as memórias cache. São muito pequenas e não servem para os dias de hoje. E se somar todas elas, mal armazena 20 megas na maioria das vezes. Então, apesar de ser uma memória muito rápida, é uma memória muito limitada. Eu sei que você sacou que esse res e o cache tem na BIOS quando você vai fazer overclock, né? Então, você reduz a latência disso e toda essa geração e o valor como que ele acessa a planilha da memória é mais rápida, que é a latência, né? Então, já que a memória do processador é muito limitada, foi criada então a memória RAM. Existem diversos tipos de memória RAM, a gente tinha a memória RAM estática, a DRAM, que é a memória dinâmica, que é essa do que eu estou falando aqui. Então a informação, ao invés de ir direto para o processador, passa para a memória RAM. Então ela armazena de forma temporária e o processador recebe essa informação. Ah, Felipe, mas quem gerencia no final tudo isso? Quem vai gerenciar o espaço que a memória tem, o que está sendo armazenado, o que vai ser ou não enviado para o processador? Quem vai gerenciar isso, pessoal, é o sistema operacional. É ele que faz todo esse gerenciamento, o kernel do sistema operacional. Então, quando a gente fala de um sistema operacional mais otimizado, é um sistema que sabe trabalhar muito bem com isso, não só com esse armazenamento, né, leitura e gravação de memória, como também com a tecnologia que a memória tem e o que ela pode oferecer e como toda essa comunicação acontece. Lembrando que memória livre não significa computador mais rápido, tá? O que significa um computador mais rápido é uma memória sendo bem utilizada. É óbvio que quando você fala de otimização, você precisa sim de memória RAM disponível para abrir os programas que você quer. Afinal de contas, se você não tem memória disponível, o seu processador vai ficar ocioso, você vai precisar de memória virtual, a memória virtual é muito lenta, enfim. Então se faz necessário você ter espaço. Mas também é muito importante que essa informação seja otimizada, ou seja, que o seu sistema operacional saiba otimizar a alocação de memória RAM. Então, às vezes, você pode olhar um computador e ele está com a memória bem cheia, só que o computador está rápido. Por quê? A forma com que aquela memória está sendo usada é uma forma otimizada. Além do res e cache, a gente tem outros tipos de latência, mas aí é uma lista muito específica e se vocês quiserem, um dia eu faço um vídeo sobre isso também, falando sobre todas as latências e o que cada coisa faz na memória RAM. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!